Como Deus manifesta mudanças divinas em silêncio. 3 histórias sobrenaturais de fé. Ana, uma mulher de fé pura, não conseguia ver além da penumbra que envolvia seu lar. Lucas, seu filho mais velho, mergulhou em um abismo de vícios e rebeldia, afastando-se não só da família, mas da crença que um dia iluminou seu coração. A cidade, pequena e cheia de tradições, pulava de dor a cada dia que passava. Na capela onde Santa Rita reinava, Ana se sentava uma e outra vez, as lágrimas rolando pelo rosto, enquanto sua alma clamava por um milagre, um sinal de que Deus ainda a ouvia. Cada missa, cada vigília de oração se tornava um grito silencioso, uma busca desesperada por ajuda celestial. Certa noite, enquanto a luz da vela tremulava ao vento, um murmúrio começou a circular pela capela. Os fiéis levantavam suas vozes em uníssono, crentes de que, através das preces, uma intervenção divina estava prestes a acontecer. Ana sentia uma energia no ar, quase palpável, como se os anjos estivessem ao seu redor, intervenientes invisíveis em sua história de dor. E ali, no centro de sua angústia, a presença de Deus parecia estar prestes a se revelar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Lucas, no entanto, mergulhava mais fundo em suas dúvidas. Ele não acreditava em milagres. Para ele, tudo não passava de ilusões. Mas naquela noite, enquanto a cidade dormia, ele teve um sonho perturbador. Uma luz intensa invadiu seu ser e uma voz suave, mas poderosa, chamou-o pelo nome, tirando-o do abismo de sua negação. Ele acordou ofegante, o coração acelerado, sentindo um peso se desvanecer lentamente. Tinha achado algo que não conseguia explicar. Um chamado divino? Uma nova esperança? Os dias passaram e Ana, em um misto de desesperança e fé, voltou à capela. As velas acesas pareciam sussurrar promessas de transformação. As conversas na igreja giravam em torno de milagres aguardados, e Ana, como sempre, se unia aos credentes, mergulhando na atmosfera de esperança. Mas a dúvida a consumia, questionando se realmente Deus escutava suas preces. O silêncio divino a machucava. As semanas sem mudanças pareciam uma eternidade. Diante disso, numa coragem ímpar, Lucas decidiu visitar a capela. Ao cruzar a porta, um arrepio subiu por sua espinha. Ele sentiu a presença de algo maior, além de si mesmo. A luz das velas dançava e o murmúrio da congregação parecia um coro celestial. Com lágrimas nos olhos, ele clamou por perdão e compreensão, sentindo o amor de Deus inundar sua alma. Nesse instante, uma onda de paz invadiu seu coração. A transformação que Ana tanto esperava estava prestes a acontecer. Mas a questão pairava no ar. Será que essa experiência era o começo de um novo caminho ou apenas um momento passageiro no céu das promessas? O que estará reservado para Ana e Lucas agora? O silêncio de Deus ainda ressoava, mas a fé da comunidade pulsava, esperando ansiosamente a resposta que se desvelaria no próximo capítulo dessa história de fé e renascimento. Na manhã seguinte, um sol radiante se erguia sobre a cidade, banhando tudo com uma luz calorosa que prometia renovo. Ana sentiu seu coração acelerar ao acordar, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. O cheiro de café fresco invadia a casa, um aroma que sempre a fazia lembrar dos momentos acolhedores em família. Contudo, a casa estava vazia. Lucas havia saído antes de ela acordar, sua ausência agora pesando como uma sombra. Com a esperança ainda viva, Ana decidiu ir à capela mais uma vez. A cada passo, sentia-se como uma peregrina em busca de um sinal. As paredes da igreja pareciam sussurrar palavras de encorajamento, e ao entrar, encontrou a capela lotada. Os rostos de amigos e conhecidos refletiam fé e expectativa, e uma leveza pairava no ar. Ela buscou um lugar entre os fiéis, e enquanto se ajoelhava, o murmúrio de orações envolveu-a como um abraço carinhoso.
Durante a homilia, o padre falou sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando os sinais parecem ausentes. A fé é uma luz que brilha nas trevas. Mesmo quando o silêncio de Deus ecoa ao nosso redor, é nesses momentos que devemos nos apegar mais firme à esperança, proclamou ele, e as palavras ressoaram profundamente no coração de Ana. Ela fechou os olhos e ergueu uma oração silenciosa, pedindo por coragem e por um milagre para Lucas. Enquanto isso, Lucas caminhava sem rumo. Suas memórias do sonho perturbavam em sua mente. Ele sentia um chamado, mas a dúvida o cercava, como um nevoeiro denso, tornando difícil ver o caminho à frente. Ao passar em frente à capela, o instinto o fez parar. Ele hesitou por um momento, mas a ideia de voltar, de se reencontrar, o puxou como um ímã. O que poderia acontecer ali? Uma conexão com Deus? Um reencontro com a própria fé? Ao decidir entrar, a atmosfera envolvente do local pareceu envolvê-lo. Ele viu Ana ali, concentrada em oração. O olhar de sua mãe transmitia uma paz que ele tão desesperadamente procurava. Uma centelha de amor despertou dentro dele, e, impulsionado por essa energia, se aproximou. Ana! Ele chamou. E ao ouvir a voz do filho, ela virou lentamente. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas desta vez não eram de tristeza, mas de esperança renovada. Desculpe por tudo, a voz dele estava trêmula, e Ana sentiu um alívio imenso ao ouvir aquelas palavras. Ambos se encontraram em um abraço apertado, onde as palavras foram desnecessárias. O calor de seus dois corpos havia respondido às multidões de saudades. Corpos e a conexão emocional falaram mais altos do que qualquer declaração. No fundo, ambos sabiam que a transformação que Deus prometera estava começando a se desenhar diante deles. Mas o que ainda faltava ser revelado? Nesse instante, um forte vento soprou pelas janelas da capela, fazendo as velas acesas balançarem e criando uma sinfonia sutil entre os sussurros das orações. Os fiéis sentiram a presença do Espírito Santo como nunca antes. Havia algo no ar, como se um milagre estivesse prestes a se manifestar. Ana e Lucas se entreolharam, a dúvida transformando-se em expectativa. Mas a resposta ainda pairava no céu da incerteza. O que Deus estava prestes a fazer na vida deles? Seria a cura de uma ferida antiga ou um chamado para uma nova jornada? O clima de expectativa se intensificava e a capela estava prestes a se tornar o palco de uma manifestação divina. O vento continuou a soprar e Ana deu um passo para trás, segurando a mão de Lucas. A capela, agora repleta de murmúrios e expressões de fé, parecia pulsar com uma energia que ninguém conseguia ignorar. Era como se cada oração ali pronunciada se tornasse uma gota de esperança que se juntava a um grande mar de possibilidades. Você sente isso, Lucas? Ana perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele acenou com a cabeça, os olhos fixos na luz que entrava pelas janelas. Uma sensação de calma o envolvia, como uma mãe aconchegando o filho em um momento de dor. Neste espaço sagrado, as incertezas davam lugar a uma confiança renovada. O padre, percebendo a atmosfera de expectativa, elevou a voz. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui para buscar um toque do Senhor. Vamos abrir nossos corações. Há um momento de cura e transformação à porta. Enquanto falava, a congregação começou a responder. O som de amém ecoou pelas paredes e Ana fechou os olhos novamente, sentindo cada frase como uma batida em seu coração. Era um lembrete de que, mesmo nas sombras, a luz de Deus estava sempre presente. Lucas, por sua vez, gradualmente relaxou. Em meio à confusão de seus pensamentos, algo nas palavras do padre começou a fazer sentido. Ele sucumbiu à beleza da fragilidade humana e percebeu o quanto precisava daquele momento. Sem aviso, uma mulher na frente começou a clamar por cura, suas lágrimas misturando-se com os gritos de súplica. A energia que antes parecia distante agora estava palpável. Ana sentiu um arrepio. Aquela fervorosa demonstração da fé movia montanhas ao seu redor. Ela sabia que a fé tinha poder e, naquele instante, decidiu que a sua precisava ser poderosa. Ana, eu preciso fazer algo. Lucas falou, sua voz quebrada pela emoção. Preciso orar, por nós, por tudo isso. Ela olhou para ele, uma mistura de alegria e preocupação tomava conta dela.
Era esse o caminho que Deus desejava que eles seguissem? Um caminho onde a fé, a vulnerabilidade e a busca pelo divino se entrelaçariam? Com um aceno, Ana concordou. Os dois se afastaram um pouco da multidão, buscando um espaço onde pudessem conversar e orar juntos. A capela estava viva e eles eram parte daquela dança espiritual. Ao nosso redor, o Senhor está se movendo, Ana murmura enquanto eles se posicionam em um canto, os olhos fixos um no outro, com a esperança que pulsava entre eles como se fosse um laço invisível. Precisamos acreditar que nosso milagre é possível. Lucas respirou fundo, a fé começando a brotar em seu coração como uma flor rara. Segurando as mãos da mãe, ele declarou em voz alta: que o Senhor restitua tudo que foi perdido em nossas vidas, que a luz divina entre em nossos corações e nos una novamente. Ana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não eram de tristeza, eram de libertação. Entrelaçaram-se em uma oração fervorosa, e à medida que as palavras saíam de seus lábios, sentiam uma transformação acontecendo não apenas em seus corações, mas em todo o ambiente ao seu redor. A capela parecia vibrar, as velas ardendo intensamente, e o vento agora soprou mais forte. O que viria a seguir? A resposta se aproximava lentamente, envolvendo-os como um manto de promessa. Mas a dúvida perdurava, um mistério a ser desvendado. O que Deus estava prestes a manifestar? Enquanto se voltavam um para o outro, as palavras de esperança não eram apenas ecoadas, mas sentidas de forma visceral. Pedro, um dos fiéis, levantou a voz em louvor e a congregação a acompanhou. O momento estava carregado de expectativa e Ana e Lucas sabiam que estavam à beira de uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. O que, afinal, seria essa mudança que Deus havia planejado? O tempo parecia parar na capela, enquanto a oração fervorosa de Ana e Lucas se misturava ao clamor da congregação. Havia algo mágico no ar, como se cada palavra, cada lágrima e cada lágrima oferecida fosse um fio que tecia uma tapeçaria de fé e esperança. Ana, com os olhos fechados, sentia a presença de Deus como uma brisa suave que acariciava seu rosto. Ela sabia que aquele momento era um divisor de águas, algo que poderia reconfigurar não apenas suas vidas, mas também o destino daqueles que estavam ali. A capela, tão cheia de fé, vibrava como se estivesse viva e a energia se espalhava como um fogo que nunca se apaga. Lucas abriu os olhos e por um instante viu tudo ao seu redor como se fosse um quadro lindo pintado por mãos divinas. A mulher que clamava por cura estava agora em profundo silêncio. Ele podia perceber um brilho especial em seu rosto, como se ela tivesse sentido um toque do céu. Isso o encorajou. Talvez sua oração também estivesse sendo ouvida. Ana, você sente a mudança? Ele questionou, quase em um sussurro, lembrando-se do peso que havia carregado por tanto tempo. Sim, meu filho, ela respondeu, com a voz trêmula. Sinto que estamos em um momento de grande transformação. Deus está aqui. De repente, uma onda de louvor começou a crescer na congregação. Gritos de alegria, palmas e hinos de adoração preencheram o espaço. Era como se todos ali, presos em suas lutas pessoais, se unissem em um clamor coletivo por um milagre. Lucas, tomado pela emoção, se deixou levar. Ele levantou as mãos em adoração e, na mesma hora, sentiu uma descarga de energia percorrendo seu corpo. Era um sinal claro de que a presença de Deus estava se manifestando ali e um novo entendimento surgiu em seu coração. Quando o povo se une em fé, o céu responde, pensou ele. Essa verdade ecoou como um mantra em sua mente. Lembrou-se da importância de estar com a comunidade, de compartilhar suas dores e alegrias, e compreender que juntos eram mais fortes. Ana, percebendo a transformação de Lucas, sorriu ao sentir como ele estava se soltando daquelas amarras que o prendiam. A capela estava transformada, e cada pessoa, cada alma, sentia essa mudança. Embora visivelmente distintos um do outro, todos compartilhavam da mesma essência, a busca inabalável por Deus e o desejo de ver seus sonhos, longas esperanças e planos sendo realizados. Quando a música finalmente cessou, um silêncio profundo tomou conta. As pessoas olharam para o padre, que levantou a mão como um sinal para que todos parassem. Ele começou a falar, a voz dele grave e cheia de fé.
Irmãos, o Senhor nos trouxe para este lugar em um momento de grande fervor. Não hesitem em abrir seus corações para o novo. Ele está aqui, entre nós e dentro de nós. Um novo amanhecer se aproxima. Ana e Lucas trocavam olhares significativos, cada um com um mix de expectativa e receio. O que realmente estava por vir? O que mais Deus estava prestes a revelar? E, como se respondendo a essa questão, um estrondo fino de trovão ecoou do exterior. Os ventos alvoroçados se tornaram um rugido poderoso, fazendo o teto da capela parecer dançar. Os olhos de todos se voltaram para a porta, enquanto uma luz intensa começava a iluminar o lugar. O ar, antes pesado de angústias, agora pulsava com uma nova força. É o Senhor, alguém gritou entre a multidão, marinheiro do mar de expectativas. Naquele momento, Ana e Lucas sentiram uma ligação ainda mais profunda com aquilo que estava acontecendo. Deus estava prestes a se manifestar de maneira surpreendente, e eles eram peças-chave desse trecho da história. O que aconteceria a seguir? A dúvida budista encheu o ar como o cheiro de um novo amanhecer. O que se desenrolaria em meio a essa luz e silêncio reverente? Eles estavam prontos para descobrir. Ana e Lucas sentiram seus corações pulsarem em uníssono com a capela, fortalecidos pela energia que agora preenchia o espaço sagrado. A luz que entrava parecia dançar, refletindo em cada rosto, cada lágrima, cada sorriso que se iluminava ao toque da presença divina. O padre olhou em volta, monitorando a resposta da congregação. Seu olhar era firme, mas cheio de amor. A fé é como uma pequena semente, ele disse com fervor, que, quando regada com esperança, pode florescer em árvores frutíferas. Essas palavras reverberaram nas almas presentes. Um murmúrio de concordância e emoção tomou conta da capela, como um eco sagrado que transbordava do coração de cada um. Ana, com a mão de Lucas segurando a sua, sentiu um calor subir por seu corpo. Era como se um fogo de Deus estivesse se acendendo dentro dela. Estavam todos envoltos naquela luz, e ela percebeu que não estava sozinha em sua busca. Os rostos ao seu redor eram espelhos de uma fé compartilhada. Uma nova caminhada que começava ali, em meio à fragilidade e ao desejo de transformação. Do lado de fora, os ventos continuavam a soprar com força, e os sons da natureza pareciam orar junto com eles. Quando foi que cada um deles se sentiu tão próximo da criação? A capela, mesmo em sua estrutura, parecia pulsar como um organismo vivo, respirando força e esperança. Neste momento, algo mudou. A luz que entrava se intensificou, criando um contorno quase celestial ao redor de Ana e Lucas. Os olhos da congregação estavam afixados neles, como se pudessem ver a transformação que acontecia no interior de cada um. Era como se a luz estivesse desnudando suas almas, revelando o que estavam dispostos a abandonar e o que queriam inaugurar em suas vidas. Deus está lhe chamando. Uma voz feminina ecoou entre os fiéis, quebrando o silêncio reverente. Todos os olhares se viraram para uma mulher que minutos antes parecia estivesse perdida em seu próprio clamor. Agora, ela falava com uma autoridade que não podiam ignorar. Ele está fazendo um novo caminho entre nós, um caminho de milagres e mudanças. As palavras voaram e um sentimento coletivo de fé começou a surgir novamente. Havia um novo balanço no ar, um convite à resposta. Cada pessoa ali se tornou uma testemunha de que a mudança era possível. O que antes podia parecer distante, agora parecia palpável, como um presente à porta. Lucas olhou para Ana, um brilho profundo em seus olhos. "Você sente que algo acontece mesmo agora?" ele perguntou, sua voz cheia de emoção. "Sim", Ana respondeu quase gritando. "Eu sinto a presença dele. É como se tudo estivesse acontecendo exatamente como deveria. É um renovo." Então, devagar, as pessoas começaram a levantar as mãos, numa unidade crescente. A luz na capela estava tão intensa que pareciam como estrelas dançantes, cada uma representando um desejo, uma oração, uma vida. Ana e Lucas não podiam mais separar suas próprias esperanças daquelas de todos ao seu redor. Mas no instante em que a adoração alcançou o auge, um estrondo mais forte foi ouvido. A porta da capela, que um dia servia como um limite, agora parecia vibrar e gemer.
A luz pulsante tomou um novo tom, um dourado vibrante que chamava a atenção de todos. E entre murmúrios e sussurros, a expectativa estava palpável. Que maravilhas Deus está prestes a fazer aqui? Pensou Lucas, com os olhos fixos na luz mística que preenchia o espaço. E a pergunta ecoou em suas mentes e corações. Estamos prontos para acolher o novo que vem dele? Neste momento, a capela não era mais apenas um edifício. Era um portal, e a verdadeira transformação estava prestes a começar. A luz dourada inundava a capela, e todos os presentes pareciam suspensos entre o céu e a terra. Os rostos eram um retrato de expectativa, esperança e um certo temor reverente. Ana e Lucas trocavam olhares intensos, como se perguntassem em silêncio sobre os planos que Deus tinha para eles. O tremor na porta intensificava a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O padre, percebendo o clima crescente de expectativa, ergueu a voz mais uma vez. A presença do Senhor está aqui! É tempo de abrir os nossos corações e deixá-lo agir. Suas palavras ressoaram como um chamado divino, fazendo eco nas almas ali reunidas. Cada um começou a sentir que a própria capela vibrava com uma energia nova, preenchida de promessas. Ana respirou fundo. Com cada respiração, mais da presença de Deus entrava em seus pulmões, e ela sentiu que suas orações estavam prestes a serem respondidas. Todo o peso que carregava parecia ser suavizado, como se cada lágrima caída anteriormente tivesse um propósito. A luz ao seu redor estava recobrindo suas cicatrizes, trazendo um conforto que ela nunca havia experimentado. Então, a mulher que inicialmente teve a coragem de se levantar nas palavras do padre, começou a caminhar em direção ao altar. Sua figura era forte, e mesmo com as incertezas em seus passos, ela trazia consigo a coragem de quem estava disposta a se entregar ao que Deus tinha reservado. Ao passar diante de Ana e Lucas, ela se virou e, com um olhar que transparecia determinação, disse: Deus já começou a obra em você, mas você precisa fazer sua parte. É hora de se livrar daquilo que te impede de avançar. Essas palavras penetraram no coração de Ana como um raio, e ela imediatamente sentiu um chamado interior. O que a impedia de avançar? Quais feridas antigas ela ainda segurava? Neste momento, a luz dourada pareceu crescer ainda mais intensa, abraçando-a com um calor quase palpável. Sua mão começou a tremer, e um desejo ardente por libertação tomou conta de sua alma. Lucas, percebendo a luta interna de Ana, segurou sua mão com firmeza. Você não está sozinha, disse ele, com a voz carregada de emoção. Deus está aqui, e nós enfrentaremos isso juntos. A força de sua declaração soou por todo o recinto, renovando as esperanças não só deles, mas de muitos ao redor. Ao olharem juntos para a luz pulsante, aquela união havia se tornado um símbolo de fé e coragem. Os murmúrios começaram a se intensificar, vozes se erguiam como ondas, transbordando fé e reconhecimento. Eu creio, clamou alguém. Transforma a minha vida, Senhor. E assim começaram os testemunhos coletivos, vidas, que lutavam por mudança e que decidiam se entregar ali, naquele clima de adoração. E à medida que os clamores ecoavam e as almas se entregavam, a porta da capela finalmente cedeu sob a pressão invisível da fé. Com um estrondo, as portas se abriram, revelando um brilho radiante que emana do além. Era como se o próprio céu estivesse se destacando em um convite para, enquanto olhares se voltavam para a luz, almas estivessem sendo convocadas a se lançarem na liberdade da transformação. Ana e Lucas sentiam que a mudança estava ao alcance de suas mãos. Mas, no fundo, uma nova pergunta surgiu. Eles estavam realmente dispostos a deixar o passado para trás e abraçar a nova jornada que Deus havia preparado para eles? E o que mais esperava por eles além da luz? A curiosidade e a antecipação de um futuro radiante pairavam no ar, como uma melodia divina ecoando nos corações. O que Deus faria a seguir? A aventura apenas começava.
A luz da capela parecia vibrar ainda mais forte, como se cada raio fosse um turbilhão de amor divino invadindo o coração de Ana. O sussurro da fé coletiva tornava-se um clamor, uma oração potente que ecoava em cada canto. A expectativa era palpável, e cada um ali fazia parte de uma história em construção, onde Deus era o autor. Ana sentiu a voz do Senhor sussurrar em seu íntimo. Era uma voz suave, mas firme. Liberte-se, minha filha, e eu transformarei seu lamento em dança. Aquelas palavras vibraram em sua essência, e, enquanto os murmúrios ao seu redor cresciam, ela começava a entender que a libertação era não apenas um desejo, mas uma necessidade. De repente, um murmúrio passou por entre os presentes. Alguém havia começado a louvar em alta voz, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era uma mulher idosa, cujos olhos brilhavam como estrelas. Ela ergueu as mãos e, com um grito de júbilo, proclamou: "Graças a Deus, meu filho voltou para mim!" Naquele instante, a capela foi tomada por um potente sentimento de gratidão. Outros começaram a se juntar a ela, contando suas próprias histórias de milagres, cura e redenção. Cada testemunho era um lembrete do poder transformador de Deus. A atmosfera estava pesada de emoção, e Ana sentia seu coração bater acelerado. Como poderia se libertar dos grilhões que a prendiam? Olhando para Lucas, ela percebeu que a união deles era uma força. Ele, sempre atento, percebeu a luta interna da amada e sussurrou: "Ana, é hora de deixar ir." Uma onda de coragem inundou suas veias, como seu espírito estivesse sendo renovado. O padre, com semblante iluminado, chamou todos para juntos em um ato de entrega. "Vamos nos livrar de nossas correntes. Quem quiser deixar para trás o que a impede de viver plenamente, venha até o altar." Era como se o próprio céu tivesse aberto as portas para a redenção. Ana sabia que era o seu momento. Com passos hesitantes, mas determinados, ela se levantou, puxando Lucas para junto dela. Ao cruzar a linha invisível em direção ao altar, sentiu como se um peso imenso estivesse sendo retirado de seus ombros. A luz parecia dançar em seu torno e a presença de Deus a envolvia. Quando chegou ao altar, a presença do Espírito Santo era tão forte que Ana mal podia conduzir seus emoções. Uma onda de lágrimas escorriam por seu rosto, não de tristeza, mas de libertação. Ele era o Deus que transforma lágrimas em vinho, dor em alegria. Lembranças do passado se desfaziam como neblina em um dia de sol. Lucas estava ao seu lado, e juntos se colocaram em oração. Aquele momento, marcado por renúncia e entrega, estava prenhe de promessas. A luz dourada parecia emanar mais intensamente do que antes, fazendo eco à certeza de que ali, naquele altar, a vida proposta por Deus já havia começado a se desdobrar. E então, enquanto os presentes clamavam por libertação, algo extraordinário aconteceu. As paredes da capela começaram a vibrar com o som de vozes unidas, formando um coro celestial. Ana, em meio à experiência, percebeu algo que jamais imaginara. O amor de Deus ali presente não se resumia apenas à sua situação, mas fluía para todas as dores e desafios ao seu redor. "Você está pronta para o que vem a seguir?" perguntou uma voz familiar. Era a mulher que havia se levantado inicialmente, agora com um brilho especial em seu olhar. Ana, tomada pelo fervor da transformação, olhou nos olhos da mulher e, em um fio de coragem, respondeu: "Sim." E naquele instante, o coração dela pulsou como nunca antes. Mas, além do altar, na calada da capela, uma sombra passou rapidamente. Como um sussurro no vento, a atmosfera mudou. O que mais esperava por eles, além daquela luz? A resposta ainda estava por vir, e a jornada de transformação apenas começava. Uma onda sobrenatural percorreu a capela, e os primeiros acordes de um hino começaram a ressoar, como se o próprio universo harmonizasse com a adoração. Ana fechou os olhos, permitindo-se ser envolvida por aquela melodia celeste. O ar estava carregado de uma eletricidade sagrada que pulsava dentro dela, como se cada batida de seu coração estivesse em sincronia com o ritmo divino.
Ouvindo ao fundo os testemunhos de ação divina, ela percebeu que não estava mais sozinha. Ao lado dela, Lucas mantinha a mão firme na dela, como um porto seguro em meio à tempestade. As palavras do padre ecoavam em sua mente. Era tempo de deixar ir, tempo de abrir mão dos fardos que carregava há tanto tempo. Senhor, ela murmurou, me ajuda a entender o que devo fazer além de soltar minhas correntes. A luz ao redor parecia brilhar ainda mais intensamente, como se Deus estivesse respondendo a seu clamor. Lágrimas continuavam a rolar pelo rosto de Ana, mas agora eram lágrimas de esperança. Ela se lembrava de cada momento de dor, de cada lágrima derramada no silêncio de suas noites solitárias. Agora, tudo aquilo estava se transformando em um cântico de gratidão. A mulher idosa, que a havia encorajado, começou a dançar, e logo todos ao redor se uniram, suas vozes misturando-se em uma sinfonia de adoração. Ana observava em um misto de incredulidade e alegria. Era um ato de coragem e fé. Decidiu que também queria ser parte daquela celebração. Levantando-se, deixou os medos para trás e se jogou na dança. Era como se uma força a movesse, um sopro do espírito que a lembrava de que a cura e a libertação existiam, não apenas para alguns, mas para todos. Mas então, um sussurro familiar a fez parar. Era a sombra que havia cruzado há pouco, uma impressão fugaz. Olhando para trás, Ana sentiu um calafrio. O que era aquilo? Uma forma escura, quase como um reflexo do medo que tinha guardado por tanto tempo, parecia observar. Mas enquadrado na luz que emanava do altar, Ana não recuou. Não, isso não me controla mais, afirmou firme, voltando seu olhar para o altar, suas lágrimas agora secando sobre a intensidade de sua decisão. O padre consagrou aquele momento com a palavra. O Senhor está liberando você de todo o mal, de toda a sombra que tenta segurar seu coração. Receba a luz. Sua voz ressoava com autoridade, e Ana sentiu o poder daquelas palavras reverberar dentro dela. A sombra parecia hesitar, mas a luz era mais forte. Ana começou a orar em alta voz, não mais em dúvida, mas em uma declaração de fé. Eu sou livre, eu sou amada, a sombra não tem domínio sobre mim. Naquele grito, mais vozes se juntaram. Era como um exército espiritual levantando-se, proclamando libertação. A atmosfera mudava, vibrante com a certeza de que o amor de Deus era mais forte do que qualquer treva. Momentos depois, a sombra se dissipou lentamente, como vapor sob a luz do sol. Ana sentia seu coração pulsar vibrante. O coro celestial ressoava mais alto e uma onda de alegria invadiu sua alma. Ela estava transformada, não apenas liberada, mas renovada. Cada peso que um dia sentira se transformava em leveza, em alegria inabalável. O que mais Deus tinha reservado para ela? Enquanto a capela vibrava, levando todos a uma experiência compartilhada de adoração, Ana percebeu que sua jornada estava apenas começando. Como posso testemunhar tudo isso? O que vem agora? O espanto e a expectativa se uniam em seu coração, ansiosos por respostas. Mas então, uma nova emoção surgiu. Um suave sussurro ecoou mais uma vez, não mais distante, mas próximo, como se estivesse ao seu lado. Este é apenas o começo, minha filha. Prepare-se, pois a verdadeira missão está prestes a ser revelada. Ana mal podia esperar. O que Deus prepararia a seguir? Ana estava aflita. Os ecos da adoração na capela ainda reverberavam em seu coração, mas a afirmação do sussurro trouxe uma nova trajetória à sua mente. Sabia que algo muito maior estava a caminho, algo que poderia mudar o curso de sua vida e a daqueles ao seu redor. Mas o que exatamente isso significava? Enquanto os presentes continuavam a entoar louvores, uma sensação de paz invadiu Ana. Era como se cada nota musical estivesse desenhando um novo caminho diante dela, um convite a seguir. Decidiu que não iria hesitar, queria conhecer a missão que Deus tinha preparado. Lucas, percebendo sua agitação interna, inclinou-se e sussurrou: "O que você está pensando, Ana?" Sua voz tinha um tom de preocupação, mas também de encorajamento.
Eu sinto que algo está mudando, que a minha vida vai tomar um novo rumo, mas e se eu não estiver pronta? Ana olhou nos olhos de Lucas e viu neles o reflexo de sua própria insegurança. Deus nunca nos chama para algo sem nos dar o que precisamos, Lucas respondeu, seu olhar firme. Seja lá o que ele planejou, você não estará sozinha, estarei ao seu lado. Suas palavras pareceram acalmar a tempestade em seu coração. No altar, o padre, agora com uma expressão serena, convidou todos a se sentarem. Aquele que é a luz do mundo está pronto para nos revelar o caminho. Preparem seus corações para o que está por vir. Ele fechou os olhos e inclinou-se para orar. O silêncio que se seguiu era palpável, um momento de contemplação sagrada que preenchia cada canto da capela. Ana fechou os olhos e, na quietude, começou a orar. Senhor, estou pronta. Mostre-me o que quer que eu faça. Estou aqui para servir. Cada palavra carregava um peso especial, a intenção de se colocar nas mãos do Criador. Então, como se o céu tivesse escutado, um brilho intenso explodiu na sala e um espírito de adoração mais profundo inundou o ambiente. Era como se as paredes da capela se iluminassem com uma luz dourada e Ana sentiu uma onda de emoção. Uma visão começou a surgir em sua mente, imagens de pessoas em necessidade, perdidas e ansiosas, clamando por alguém que as guiasse. Ela sentiu um clamor dentro de si, eu quero ser essa guia. Um calor pulsou em seu coração e Ana percebeu que tinha recebido uma claríssima chamada para cuidar dos que estavam em dor. Quando a intensidade espiritual atingiu seu auge, as vozes começaram a se elevar novamente, mas agora com uma nova determinação. Liberdade, amor, esperança. Todos se uniram em um clamor coletivo. Ana sentiu que sua voz se unia àquelas orações, como se partes de sua alma estivessem finalmente alinhadas com o propósito divino. Quando tudo se acalmou, o padre revelou um novo desafio. Deus está chamando alguns de vocês para uma missão especial, para alcançar aqueles que ainda se encontram na escuridão. Se você sente esse chamado, venha à frente. O coração de Ana acelerou. Poderia ela realmente ser uma dessas pessoas? Olhando ao redor, viu várias pessoas se levantando. A coragem parecia iluminar o rosto de cada um, como uma tocha na noite. Lucas, ao seu lado, a incentivou com um olhar de apoio. Respirando fundo, Ana se levantou, seu corpo respondendo a um impulso divino. Não havia dúvida agora, ela iria passo a passo, confiando que Deus a guiaria. Mas, nesse mesmo instante, a sombra que quase a dominara antes voltou a cruzar a visão dela. A dúvida parecia, de alguma forma, estar ali, apenas esperando a oportunidade de ressurgir. Como eu posso lidar com isso novamente? Ela pensou, sentindo um arrepio. Um novo desafio estava se aproximando, e Ana percebeu que, mais uma vez, precisaria confrontar seus medos. O que Deus estava preparando para ela além dessa nova missão? A resposta estava prestes a ser revelada, mas, antes disso, uma escolha se apresentava. Será que ela estava pronta para dar o próximo passo, enfrentando as sombras que ainda poderiam a assombrar? Ana estava sentada no altar. A luz dourada ainda brilhava intensamente ao seu redor. As palavras do padre reverberavam em seu coração. Aquela atmosfera de amor e esperança já não parecia ameaçadora. Ao contrário, tornara-se um abraço acolhedor. Ela sentia que estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida, algo que não poderia ser ignorado. Lucas, ao seu lado, a observava com um olhar de carinho e confiança. Eu estou aqui com você, Ana. Deus nos trouxe até aqui por um motivo, ele disse, e a sinceridade de suas palavras a tocou fundo. Ana respirou fundo e ali sentiu o peso das dúvidas começando a se dissipar. A sombra que antes a perseguia agora já não tinha poder. Seja forte e corajosa, sussurrou uma voz suave em seu coração. Era o Senhor afirmando sua nova jornada e, mais importante, sua nova identidade. Ana soube que a luz dentro dela era mais forte do que qualquer sombra. Então, como se o ambiente estivesse respondendo ao seu decidido abandono dos medos, uma série de murmúrios começou a fluir entre os fiéis.
Era um clamor, um chamado coletivo para a transformação. O padre levantou sua voz novamente, e todos pareciam prontos para agir. O Senhor está aqui conosco, e Ele nos chama a ser instrumentos de sua paz. Preparem-se, pois o tempo de agir é agora. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e essa sensação estimulou algo profundo dentro dela. Vou me entregar, pensou. Esta é a minha chance de ser a luz que quero ver no mundo. E, com os olhos fechados, começou a orar novamente, pedindo força e clareza para sua nova missão. Quando a oração terminou, o padre convocou todos os que estavam prontos para a missão a avançarem. Um fluxo de pessoas se levantou, mas Ana sentiu que esse momento era apenas para ela. Lucas aperfeiçoou seu olhar de coragem e a incentivou a dar o passo decisivo. Com a mão entrelaçada com a dele, ela se levantou, e o ambiente reagiu imediatamente. Uma onda de energia parecia emanar do altar, estimulando a todos. Ana avançou, afundando-se na certeza que havia encontrado, a esperança de transformar vidas. Chegando à frente, sentiu-se acolhida. O padre sorriu, os olhos dele irradiando um amor genuíno. Deus tem algo grande para você fazer. Você está pronta para ser uma luz em meio à escuridão? Ele ergueu as mãos e a congregação, em uníssono, começou a clamar por força e coragem sobre aqueles que se comprometiam a seguir a missão. Ana, agora cheia de vida e certeza, declarou: sim, eu estou pronta para ser essa luz. Quero guiar aqueles que estão perdidos. As palavras foram ditas com fervor e a atmosfera da capela explodiu em um clamor de suporte. Os fiéis levantaram as mãos, suas vozes se unindo em um coro intenso que reverberava a esperança. A sombra que antes a intimidava não tinha mais espaço. A luz tomou conta não apenas de seu coração, mas de toda a capela, unindo todos em um mesmo propósito. Ana se sentiu arraigada em uma nova identidade, abraçando a missão que Deus havia revelado. Juntos, com Lucas ao seu lado, Ana e os outros se prepararam para o próximo passo. Eles já não eram mais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim mensageiros da esperança. A transformação que começou na capela se impregnava nas vidas deles e, com um profundo senso de propósito, estavam prontos para enfrentar o mundo e levar essa luz a todos que precisassem. Assim, Ana percebeu que a verdadeira missão já estava em seu coração. Não era apenas um chamado para falar do amor de Deus, mas para viver esse amor meticulosamente em cada gesto, em cada ação. A jornada estava apenas começando, e sua fé, agora moldada pela experiência divina, rugia como um leão. Vamos juntos, disse Lucas, e com um brilho renovado em seus olhos, os dois se uniram ao restante da congregação. Eles estavam prontos para escrever a nova história de suas vidas, e o mundo, sem dúvida, seria uma página a mais nas histórias escritas por Deus. Não espere nem mais um segundo para se inscrever. Venha ser parte desta jornada de fé, e porque grandes histórias estão por vir. Deixe seu like agora e alimente o algoritmo. Comentários com suas reações são muito importantes. E não esqueça de compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina. Você precisa fazer a diferença.